assunto de hoje, pessoal, é os 25 anos do famoso caso do ET de Varginha, né? O pessoal pediu para eu comentar aqui, pastor, vai comentar sobre o ET de Varginha? Sim, vamos comentar sobre o ET de Varginha, porque tem muito tema bom, tem muita coisa interessante para a gente discutir, e eu creio que esse tema, de certa forma, tem trazido e despertado a atenção de muita gente da igreja, né? E para a gente começar, pessoal, eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, né? Cada um tem seu ponto de vista, cada um pensa de uma maneira. Eu tenho a minha, você tem a sua. E tá aí, o Ricardo já tá hoje aqui, ó. Hoje o trem vai ser bom, diz o Ricardo. Pois é, a igreja tem tabus, mas para a gente iniciar esse nosso bate-papo sobre o ET de Varginha, completando 25 anos, eu quero deixar aqui a minha posição como pastor e cristão. Todos sabem que eu sou tranquilo, é um assunto que para mim não traz nenhum problema, é um assunto tranquilo porque eu acredito que tudo o que há no universo foi criado por Deus. Se houver vida em outro planeta, isso não vai mudar a minha crença em Deus, foi Deus quem criou. É desta forma que eu penso, é desta forma que eu vejo a palavra de Deus. E a palavra, inclusive, me dá certos caminhos para acreditar em vida em outros mundos, né? Eu peguei alguns pastores, o pessoal me mandou aqui falando que não existe vida em outro planeta, porque sequer conhecemos, ou os cientistas não descobriram nada. A pequenez desse pastor é tão grande porque o cara não conhece, nós não conhecemos, pessoal, sequer os 8 planetas do nosso sistema solar, que tem 200 bilhões, isso é uma estimativa, isso não é um fato concreto, mas se estima 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E como a Via Láctea existem trilhões, é uma coisa inconcebível da mente humana imaginar a grandiosidade da criação de Deus no universo. O universo é algo assim tremendo, 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 tremendo. Então, dizer que não há comprovação, não existe comprovação, é óbvio que não conhecemos sequer a Lua, mal conhecemos Marte, agora que estamos entrando nesse caminho. Dizer que não encontrou vida em lugar nenhum, é óbvio que não, porque nós estamos a bilhões e bilhões de quilômetros de planetas, sabe Deus de que forma eles foram criados. Então, como em Apocalipse 12:12, ou primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, depois você pode ler, eu sinto ali algumas vertentes que me dão o direito de acreditar que existem outros mundos. E se houver outros mundos, foi Deus quem criou. Isso não vai mudar a minha fé. Continuo acreditando no Deus absoluto, o Criador dos céus e da terra. Então, para começar, estamos esclarecidos nisso. Não há margem bíblica ou base bíblica para nenhum pastor dizer que não existe vida em outro planeta. Inclusive, esse pastor citou lá o livro de Ezequiel, que a rapaziada aí da ufologia gosta muito de utilizar, mostrando a visão de Ezequiel, né? E ele conseguiu encaixar o desenho das rodas na glória de Deus, né? Então, uma desinformação total. Eu não sei por que esse medo de não falar das coisas de Deus, né? Isso é algo assim bastante esquisito, que eu tenho as minhas preocupações sobre isso, né? Então, vamos começar do zero. Então, Deus criou todas as coisas. Ponto final. Se existe vida em outro planeta ou não, isso nós deixamos para ele. Mas um fato aconteceu no Brasil há 25 anos atrás. É muito tempo, né, pessoal? Estamos completando 25 anos de um fato que hoje mudou o mundo. Mudou o mundo em que sentido? Nós temos um caso muito famoso, que é o caso Roswell, lá no Novo México, nos Estados Unidos, que até então é considerado o caso mais emblemático da ufologia mundial, ou de um fato não explicado, relatado, sondado, pesquisado por tudo quanto é gente do mundo.
A partir do dia 20 de janeiro de 1996, o caso de Roswell passou a ser secundário. Hoje, o assunto relacionado à vida em outro planeta não é mais Roswell, e sim o ET de Varginha. O caso Varginha hoje, no mundo inteiro, é pesquisado, no mundo inteiro ele é sondado, no mundo inteiro existem publicações, livros. A cidade é mundialmente hoje conhecida pelo fato que aconteceu lá no dia 20 de janeiro de 1996. E como jornalista agora, não vou falar como pastor, vou falar como jornalista agora. O fato, no meu ponto de vista, tem duas bases principais. O primeiro fato, que é o fato que o pessoal da imprensa chega, ou os ufólogos chegam, ou que os envolvidos no fato falam pela primeira vez. Isso é fundamental para a veracidade ou não de um fato. Com o passar do tempo, as histórias vão se multiplicando, as histórias vão recebendo informações que acabam deturbando, por inveja, por querer participar desse processo. As ideias vão sendo assimiladas de várias formas, né? Mas o primeiro fato para mim é fundamental. E uma das melhores reportagens que eu acompanhei na época foi feita pelo repórter já falecido Goulart de Andrade, onde ele entrevista as três meninas. E elas são enfáticas, há um tom de veracidade em tudo aquilo que as meninas disseram. Em que, voltando do trabalho, passando por um terreno baldio, do lado direito de um muro, elas veem uma criatura que tinha a pele escura, né? Essa pele escura era oleosa. Além disso, esse ser tinha olhos vermelhos e tinha 3 protuberâncias no seu crânio. E estava acuada, agachada, com um olhar, ou entre aspas, né, um sentimento, um gesto de medo, estava amedrontada naquele lugar. E imediatamente aquelas meninas correm, vão até sua mãe retorna ao local, chegando lá não encontram mais aquela criatura. Passado alguns dias do fato, as autoridades dizem que era simplesmente o famoso Mudinho, um morador muito conhecido da região, que tinha por costume ficar numa posição de agachamento. Mas olha que coisa interessante, vamos aqui discutir e pensar, você não precisa ser cientista para entender que você confundir um ser humano com um ser descrito como essas meninas descreveram. Ô pessoal, vamos dar um tempo, né? Elas não viram uma pessoa, ainda que essa pessoa tivesse algum tipo de deficiência física. Elas viram uma criatura nua, com uma pele de cor marrom, completamente brilhosa, com uma cabeça acima do normal e ainda com 3 protuberâncias ali que se destacavam na figura daquela criatura. Portanto, dizer que era esse morador já é um fato que entendemos está descartado. O segundo fato mais importante que me chamou a atenção no ET de Varginha foi o caso do soldado Marco Eli, né? O Marco Eli era um atleta, um garoto, um jovem, um militar, fazia muitos exercícios, estava ali no auge da sua maturidade, da sua juventude, e o Marco estava ali já recebendo os alertas, né? Ricardo, obrigado aí pela atenção, a Karine também está acompanhando junto com a gente aqui. O Marco vinha ali patrulhando, porque já havia um alerta sobre essa suposta criatura, um fato estranho que estava acontecendo ali naquela cidade, no Jardim Andari. Então o que aconteceu? Eles vindo na rua, de repente ele e o oficial que estava do lado da viatura veem à sua frente uma criatura que depois foi descrita exatamente como aquela que as garotas viram. Esse jovem, no seu ímpeto, né, correu lá e se atracou com aquela criatura, sem rede, sem proteção, porque não tinha nada. Ele tinha ali a arma, ele não tinha uma luva, não estavam preparados para aquilo. E, obviamente, na sua juventude, no seu ímpeto de herói, de soldado, diz a história que ele agarrou aquele jovem, aquela criatura, melhor dizendo,
E aquela criatura, no momento em que ele agarra e coloca ela na viatura, essa criatura, esse ser, arranha o seu braço direito. Não foi nada aparentemente muito grave, mas ele leva esse ser para o pronto-socorro da cidade. Ali ele entrega e de lá a outros procedimentos. O plantonista disse que não teria condições de atender aquilo porque ele não sabia o que era aquilo. Esse é o primeiro relato. Entenda que eu estou falando do primeiro tempo dessa história, dos primeiros relatos. Que para a construção da veracidade de um texto ou de uma informação, atentar para o que acontece no primeiro tempo, nos primeiros instantes, é fundamental para a veracidade de um fato ou não. Então ele é conduzido, esse ser, para um outro local, mas o soldado segue sua vida. Mas pasmem, outra coisa que chama a atenção é que 4 dias depois, o Marco Eli vem a falecer. E ele faleceu de uma infecção generalizada, muito grave. Inclusive, ouvindo a entrevista do infectologista que o atendeu, 2 dias depois, que ele já estava com um quadro febril muito complicado, diz que ele até reagia aos antibióticos, porém, a infecção que estava nele foi muito mais forte que esses antibióticos. E esse médico não sabia, obviamente, que o Marco Eli era o soldado que havia agarrado aquela criatura e colocado na viatura e que nesse momento foi arranhado, teve o braço arranhado por essa criatura. Marco Eli faleceu. Dias depois, a irmã dele vai até o médico e diz que o que aconteceu. E esse médico então é que fica sabendo dessa história e o médico verificou na época o arranhão, confirmou que ele estava com o braço arranhado e esse jovem militar faleceu de uma maneira totalmente inexplicável. Então esse é um fato das primeiras horas, dos primeiros tempos, de muita relevância. Bom, logo depois nós temos o caso do Corpo de Bombeiro, dos militares. Há uma controvérsia nessa história, que capturaram aí 5 redes, mais 2 criaturas num bosque muito próximo. Essa já não temos muitas, já estamos entrando no segundo tempo, muitas testemunhas sobre este fato. Mas muitas testemunhas viram todo esse trajeto, todas essas viaturas que estiveram naquele local. Se elas voltaram com alguma coisa ou não, fica agora por conta da especulação. Então temos um primeiro fato, temos um segundo fato agora, que foi o fato que alguns dias depois, esses dias aí há controvérsias também entre 20 a 15 dias, outros falam de uma semana, pessoas no zoológico, especificamente um casal, vê uma criatura similar a essa, no zoológico da cidade. Essa criatura nunca foi vista, ela não foi capturada, mas no período em que essa criatura esteve no zoológico, 5 animais morreram. E morreram também de um processo infeccioso. Então esse é um fato primário, né? E como fato primário de muita relevância. Alguma coisa aconteceu com aqueles animais ali em Varginha, e animais saudáveis, né? A médica veterinária testou a saúde daqueles animais, eram animais bem cuidados, mas o avistamento desse ser naquela semana foi ligado ao falecimento, à morte desses animais. Então nós temos esse fato primário também, 21 semana, 15 dias depois. Tá? Então percebam que as histórias são bem reais, as histórias nos faz pensar sobre uma série de coisas. A partir desse momento, tudo que vem é história. Né? Vieram homens de preto e levaram, ofereceram dinheiro, os animais foram para a Unicamp, não acredito, esses animais ou esses seres foram levados realmente para os Estados Unidos, nós sabemos como funciona o nosso país, sempre fomos carentes e dependentes dos norte-americanos. Falava recentemente que até o nosso sistema de satélite
nos anos 80, o famoso Sindacta, era comandado pelos Estados Unidos. Como é que você faz um sistema de defesa em que uma nação que não tem nada a ver com você, entre aspas, né? Porque trata-se da independência de um país, da autonomia militar de um país, é detentora de toda a tecnologia do sistema de defesa do Brasil. Isso é só no Brasil que acontece, pessoal. Acho que nem na pior republiqueta acontece um troço desse, de você deixar uma nação desenvolver o sistema de defesa aéreo do Brasil, o famoso Sindacta, que nem existe hoje como deveria existir, muito mais avançado e preparado. Isso é tão interessante que eu vou relembrar vocês do que nós somos em termos de tecnologia para o mundo. Nós tivemos aqui a Guerra das Malvinas. Eu acho que a garotada talvez não lembrem, mas o pessoal acima de 40 anos aí vai lembrar a guerra por ilhas, né? A Grã-Bretanha e a Inglaterra detém o poder sobre essas ilhas, que fica aqui no Atlântico Sul. E as Malvinas sempre foi reivindicada pela Argentina. A Argentina se considera proprietária por estar nos seus mares, as Malvinas, essas ilhas. E aí a Inglaterra vem e, com a sua frota, não precisou muita coisa, né? Trouxe uma frota apenas aqui para a América do Sul e ali começou a Guerra das Malvinas. Mas o fator principal que levou a Inglaterra a ganhar a Guerra das Malvinas foi simplesmente que os Estados Unidos bloquearam todo o sistema de satélite sobre a América do Sul para favorecer a Inglaterra. Portanto, a Argentina ficou sem comunicação importante. E atrás veio todo mundo, Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, todo esse pessoal aí ficaram semanas sem satélite, porque os Estados Unidos foi lá e desligou os satélites para favorecer os ingleses na guerra contra a Argentina. Então, gente, esse é um fato que deve ser destacado. Tudo que acontece nesse país vai ter o dedo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é só o comandante do mundo, mas é o comandante do nosso país também. Fazem, desfazem, porque é a maior nação do mundo, é um país que investe no seu povo, é um país que tem tecnologia, diferente da gente aqui, né? Quase 70% de investimentos em tecnologia foram tirados. É muita coisa, né, pessoal? Nós temos tanta gente boa, mas aquele que quer estudar e desenvolver fatores científicos tem que ir para fora, para países como os Estados Unidos, porque aqui ele não consegue desenvolver pesquisa porque governo não apoia pesquisa, não apoia educação. Nós somos praticamente o pior país do mundo em educação. Somos péssimos em todas as áreas, somos péssimos em matemática, física, na própria língua portuguesa, na música, né? Então, infelizmente, precisamos avançar muito, tem muito para avançar. E eu estou contando essa historinha para vocês para determinar que é muito possível, sim, que esses seres estejam lá nos Estados Unidos, que realmente foram levados pelos norte-americanos, até porque eles acompanham todo o espaço aéreo brasileiro. Você está falando aí talvez no quintal da sua casa e os Estados Unidos, por um satélite, pode estar vendo o que você faz aí. Isso é tecnologia, é o atual, é o que está acontecendo no mundo. Então provavelmente eles já tinham relatos desses seres e desse objeto. O terceiro fato que eu queria falar com vocês é o fato do fazendeiro, né? E a Karine diz aqui, a irmã do soldado fala que nunca tocaram no assunto. Ele morreu e nem os seus superiores quis se manifestar, nem indenização, nem nada foi dado ao soldado. É verdade, Karine. O Ricardo diz, as criaturas capturadas foram levadas de caminhão do Exército para o Hospital Humanitas. O Hospital Humanitas é um hospital particular, né, Ricardo? Essa história também foi contada, né? Mas o interessante também é que Karine, Ricardo, Marcelo, a Rosângela também está acompanhando a gente aqui, que o fazendeiro conta uma história muito interessante, com muita veracidade, antes mesmo das autoridades chegarem até ele. Ele conta que
Certa noite eles percebem que os seus animais, o gado, está muito assustado e eles saem, obviamente, como qualquer criador de animal, para ver o que estava acontecendo. De repente algum bicho, um cão, um lobo está atacando os seus animais e ele saiu para ver isso. Quando de repente é surpreendido por um objeto prateado e esse objeto estava como que a fuselagem, né, a lataria desse objeto estava destruída e tinha tiras, né, que chegavam a balançar conforme ele voava. E ele voava muito baixo, ele tinha o tamanho de um micro-ondas e esse objeto não conseguia ganhar altitude e se percebia que ele estava danificado. E ele some em direção a essa mata onde foram capturados dois seres nesse dia em Varginha. Então esse é um relato muito interessante que um casal e 3 filhos descrevem esse objeto voador. Outra coisa interessante, já secundário, aí nós não podemos confirmar que seja verdade, mas algumas pessoas uma semana antes viram um objeto muito parecido com esse. Não na situação em que esse fazendeiro descreveu. O fazendeiro já descreveu essa aeronave destruída. E aí, pessoal, o fato está aí. 25 anos do ET de Varginha. E Edson, você acredita nisso? Olha, é um fato. Um fato que nos intriga, um fato que à primeira vista tem veracidade, como eu falei para você, na construção de um texto e de uma história. As primeiras horas, as primeiras ideias, os primeiros comentários são muito importantes para a construção dessa história. E eu encaro essas primeiras horas muito boas. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a construção da história nas primeiras horas, eu daria 9. Muito bem construídas as histórias, os fatos se linkam. Obviamente que depois a gente vai perceber muita coisa, mas o fato cabe à atenção. E aí, Edson, acredita que são seres de outro planeta? Pessoal, não sei. Não é? Isso, o Ricardo está perguntando aqui, pastor, fala do casal de caseiros da fazenda que avistaram a nave caindo. Acabei de falar, Ricardo, eles observaram a nave, eles não viram a nave caindo, né? Eles viram a nave destruída, né? Diz que ela estava rasgada lateralmente e essas lascas eram como tiras de alumínio que chegavam a balançar conforme o vento. Ela não caiu, ela simplesmente desapareceu em meio à mata, né? Ela estava num voo rasante, um voo baixo, porque ela não conseguia ganhar altitude. Acho que é isso que o Ricardo está querendo comentar. Então é interessante, pessoal, porque tem grupos hoje que acreditam que existem seres intraterrenos. Um desses caras que acompanham muito isso é o Tim Maia. Quem não lembra do músico Tim Maia, né? O Tim Maia falava muito que ele acreditava em seres intraterrenos que estavam aqui, estão, né, embaixo da terra. Você vai encontrar grupos também que falam de seres que vivem no mar, nas profundezas dos mares. E existem outros que acreditam em seres de outros planetas. Bom, por que ET de Varginha? Por que extraterrestre? O nome está explicado. Porque não saiu do chão e nem saiu do mar. Porque houve um objeto voador não identificado, a gente não sabe de onde vem esse objeto. Eu não sei se ele é do espaço ou não, mas se pressupõe, pelo fato dele voar, que ele seja um objeto voador. E esse objeto voador, ele não foi identificado, por isso é um OVNI, um objeto voador não identificado. Não sabemos o que é, mas muitas pessoas viram. E aí você fala, Edson, você gosta desse tema? Gente, bastante. Eu vou dar agora aqui o meu testemunho, eu sei que tem outros pastores que têm testemunhos interessantes, mas só para a gente ilustrar esse nosso bate-papo, era dezembro de 1980, eu morava em Guarulhos, muito próximo ao Parque Secap, onde hoje existe o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu não me lembro se era o Natal ou era o Ano Novo, mas foi nesse período de festas de fim de ano.
E ali não existia o aeroporto, o que existia ali era simplesmente a base aérea internacional de Guarulhos, então era uma base militar. E naquela noite nós fomos acordados com a quebra da rotina dos aviões, porque os aviões tinham uma rotina. Que rotina era essa? Eles tinham horários em que eles decolavam. Esses horários nós, como moradores dali, sabíamos os horários e estávamos acostumados. Mas aquela noite, 2 caças Chavantes, que era o único caça a jato que nós tínhamos e fazia um barulho terrível, né? Era o Fusquinha brasileiro, o Chavantes. Conheci até o saudoso Dr. Dalton Gobo, que foi um dos engenheiros que desenvolveu todo o processo de armas do Chavantes. E de repente uma bola luminosa muito grande começou a sobrevoar próximo ao radar da base aérea de Cumbica. E como eu estava no morro, muita gente, festa, fim de ano, todo mundo na rua, região quase que rural naquela época, um conhecia o outro, e todo mundo começa a agitar na rua, e eu, por essa agitação, também vou para a rua, me coloco no pé do morro e começo a ver aquela bola branca enorme, e começamos a falar, deve ser um helicóptero, porque os helicópteros tinham os seus holofotes, né, embaixo da fuselagem, mas era diferente a luminosidade daquele objeto. E o mais curioso de tudo é os caças, né? Então os caças fizeram um retorno, né? Foram lá na Praça 8 de Guarulhos e retornando para o centro em direção àquele objeto. Quando eles se aproximam daquele objeto, uma coisa extraordinária aconteceu, e eu vi isso, né? Aquele objeto, numa velocidade que não dá para calcular, desaparece e deixando um rastro colorido sobre o céu. Isso era à noite, pessoal. Os caças passaram várias vezes no mesmo local e aquele objeto simplesmente desapareceu. Tá? Foi um fato que marcou muito a minha história. E eu estudava num colégio chamado Leopoldo Gentil Júnior. Quem está ouvindo aí pela internet, se foi aluno do Leopoldo lá pelos anos 80, 81, dá um oi aí, saudades aí, quem sabe a gente se reencontra, né? Tanta gente que passou naquele colégio no Parque Secap em 1980. Os professores daquele colégio, na sua grande maioria, eram professores militares, né? Pela proximidade com a base aérea. Então eu tinha um professor chamado Antônio, o famoso Tonhão, né? Naquela época nós tínhamos essa forma de apelidar os professores, e ele, por ser um militar muito rígido, nós chamávamos de Tonhão, professor Tonhão. Muito querido, professor de ciências. E um dia, na sala de aula, conversando com ele, eu contei essa história desse objeto que eu vi no fim do ano de 1980. E ele começa a falar comigo e com a sala, e todo mundo interessado no assunto. É um assunto que prende a atenção dos alunos. Ele diz que nessa noite ele estava ali na base aérea e estava na torre. E ele realmente viu o objeto e imediatamente o comandante pediu para que aquele objeto se identificasse, o que não houve resposta, e de imediato o comandante autorizou que os caças levantassem voo e fossem em direção àquele objeto. Porém, quando chegou próximo àquele objeto, como eu relatei, ele numa velocidade incrível desapareceu, só deixando um rastro colorido no céu. Passado alguns dias, ele me trouxe a fotografia desse objeto. Esse objeto foi fotografado da torre. Conforme eu clareei, porque naquela época nós não tínhamos máquina fotográfica, pessoal. Raramente, apenas os abastados tinham máquina fotográfica. Então fui na Xerox ali do lado e tirei uma Xerox. Conforme eu tirei a Xerox, aquele brilho desapareceu e um formato de um submarino, muito parecido com um submarino, apareceu naquela Xerox. Até pouco tempo atrás eu tinha essa Xerox em papel sulfite e ele contou, olha, esse objeto realmente apareceu e intrigou todo mundo. Até hoje não sabemos o que foi aquilo. Então existem fatos que não sabemos o que é. E mais uma vez isso não muda a nossa crença, a nossa fé em Deus. Deus é absoluto, é o Criador de tudo que existe nos céus e na terra.
E o Ricardo quer participar junto com a gente aqui. Ele está dizendo aqui, ó, o capitão do exército foi totalmente infeliz no seu depoimento, dizendo que a movimentação dos caminhões não era pelas criaturas capturadas, e sim pelo motivo de um casal de anões e a sua esposa. Olha, é aquilo que eu disse, né? Os primeiros relatos, Ricardo, dentro de um verdadeiro jornalismo, de um jornalismo sincero, construtivo, é importante que você perceba os primeiros instantes, os primeiros minutos de um fato é fundamental para a construção de uma história. Com o passar do tempo, essa história vai tomando outras linhas, outros rumos, né? Mas os primeiros fatos relacionados ao ET de Varginha são muito fortes, são fatos que realmente o transformaram no caso mais importante do mundo hoje. O mundo inteiro tem olhar para Varginha e não mais para Roswell. Roswell está em segundo plano, inclusive cidades, né, no entorno de Roswell tentam até hoje reverter isso, porque o turismo lá caiu demais. E o turismo em Varginha aumentou muito. Varginha hoje é o caso mais importante da história mundial relacionada a seres que não se sabe de onde veio. E se pressupõe que sejam extraterrestres. Eu estou aqui com o Cadu também. Cadu, muito obrigado pela sua participação. Olha que legal, o Cadu está dizendo aqui, estudei no Leopoldo Gentil em 1995, em 80 eu estava nascendo, pastor. Pois é, Cadu, eu sou da primeira turma do colégio. O colégio inaugurou, eu estava lá inaugurando aquele colégio em 1980, foi inaugurado inclusive pelo Paulo Maluf, que era governador do estado de São Paulo na época. Tá aí o Vinícius Barbosa. Obrigado, Vinícius, pela sua participação aqui, tá? Sempre bom ter você aqui nesse bate-papo. Marta, Marta é sensacional. Marta é minha querida amiga, tá sempre aqui com a gente, né? Ricardo também, Karine. Pessoal, obrigado mesmo pela atenção e a gente vai discorrer do assunto. Então, levando isso para o lado cristão, é muito simples, pessoal. Não dá pra gente dizer que é o diabo, ou que não é o diabo, ou que é uma criatura dos céus, ou não é. Não cabe esse tipo de informação. O que eu quero dizer é que o universo é maravilhoso. Eu vejo Deus na criação do universo, na sua imensidão, em que a mente humana não é capaz de mensurar. É impossível calcular as estrelas, é impossível calcular o universo criado por nosso Deus, é algo tremendo, é maravilhoso. E limitar também Deus à simples existência desse pequeno pó no cosmos que somos nós, eu acho também muito egoísmo da nossa parte. Afinal de contas, isso está no nosso ser, né? A nossa queda, nós somos assim, nós somos seres ruins por natureza depois da queda com Adão. Porém, Cristo nos resgatou para a sua maravilhosa glória. Mas na nossa natureza humana pecaminosa, nós só somos salvos pela graça conquistada por Jesus Cristo na cruz. E é essa graça que nos dá direito a um dia estar com Ele, na plenitude da sua criação. Mas enquanto isso não chega, continuamos sendo seres de natureza humana ruim, a nossa natureza sim. Mas em Cristo nós podemos ser novas criaturas. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabia que na sua condição humana ele não poderia mais viver. Mas se ele deixasse Deus, Jesus Cristo, viver nele, ele poderia ter uma esperança e uma vida. Então, quando nós falamos de universo, de seres de outros planetas, eu não vejo nenhuma dificuldade em acreditar que possa existir vida em outros planetas. Somos tão pequenos, temos tantas conquistas. Outro dia um amigo falou, não concordo com você, pastor, porque a Bíblia diz que nós somos a primícia de Deus. Bom, nós podemos ser a primícia da criação, mas pode haver uma segunda, uma terceira, uma quarta? Quem me garante isso? Onde você vai encontrar contextualização bíblica para confirmar isso? Não vai achar, a Bíblia não fala isso. Podemos ser sim a primazia da criação de Deus? Sim, podemos.
Mas quem disse onde está escrito que ele não criou outros mundos? E eu acredito agora piamente, com a cara aberta, evoluindo com vocês, porque a Bíblia se atualiza. À medida que nós vamos avançando na nossa tecnologia, a Bíblia vai esclarecendo tudo. E isso é maravilhoso. Deus é tremendo, está tudo na palavra. Você imagine se Jesus não voltar dentro em pouco, imagine daqui a 1000 anos, como será o mundo em 1000 anos? Você já parou aí para pensar? Hoje nós já temos aqui, estamos batendo um papo pelo celular, né? Você já imaginou o que será isso aqui daqui a 1000 anos? Não dá, né? Mas tenta imaginar, vai longe, pensa muito, como será a comunicação daqui a 1000 anos? Será que daqui a 1000 anos não estaremos já visitando Marte realmente? Daqui a 1000 anos não estaremos conhecendo outros mundos fora do nosso sistema solar? E aí sim, talvez apareçam planetas similares ou parecidos com o nosso? Não sei, mas a evolução está aí. A evolução é uma coisa que pertence a Deus, porque Ele nos capacitou de inteligência. Nós somos capacitados, dotados de inteligência. E essa inteligência está aí, fluindo em toda a sociedade. Isso é o DNA de Deus. Nós temos isso. Então dizer que não há outros mundos é muita pequenez da minha parte. Eu não vou fazer isso. Eu acredito que Deus é absoluto, é maravilhoso e criou os céus e a terra de uma maneira tremenda, maravilhosa. Quando eu paro para observar as estrelas, eu me sinto cada vez mais próximo de Deus, olhando a grandeza de tudo isso. Deus é absoluto, Deus é tremendo. E eu quero que você também tenha essa percepção. Você não precisa acreditar em mim, é óbvio, né? Nós estamos aqui num bate-papo e eu estou imprimindo aqui o que eu acho do fato do ET de Varginha. Um fato aconteceu. Eu não sei se esses seres vieram de outros planetas, não sei se são demônios, não sei se são intraterrenos, se são do mar, mas um fato aconteceu. E o fato é muito forte, ele tem vertentes muito fortes, ele nos dá um tom de credibilidade. Eu acredito que realmente aquele fato mexeu com muitas pessoas e foi um fato verídico. Não temos todas as nuances do que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu e o enredo dos primeiros minutos ou das primeiras horas me faz crer que realmente aconteceu o fato envolvendo os ETs de Varginha. Então nós vamos ter que levar algum tempo até que a nossa tecnologia avance. Hoje todo mundo tem um celular, né? Antigamente era quase impossível. Imagina você querer fotografar um objeto, você tinha que pegar a câmera, rodar o filme, né? Você levava alguns segundos, você tinha que mexer no foco da câmera. Hoje não, o celular ajusta o foco, né? É imediato dependendo do caso. Então hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Então o aumento desses casos não é um aumento sobrenatural, como muitos pastores dizem, o fim está próximo, porque está acontecendo. Não está acontecendo porque a tecnologia está aí, pessoal. Todo mundo tem um celular muito fácil na mão e consegue registrar coisas que há 20, 30 anos isso seria impossível. Eu não vou dizer nem 20, 30, porque em 1985 nós não tínhamos celular, né? Então não precisamos ir muito longe para saber disso. Então muita coisa ainda vai acontecer. E à medida que a tecnologia vai avançando, esses fatos tendem a ficar mais comuns, né? Logo, logo há novos voos indo aí para a Lua, a missão Marte também, porém isso é mínimo, né? Quase que imperceptível chegar em Marte diante da imensidão do universo. Nós estamos preparando, como eu falei para vocês, dia 19, dia 14 de maio, estaremos lá no Hope Valley. E eu vou ter um espaço, um observatório para vocês, é muito legal. Vai ter um telescópio como esse aqui, ó. Não esse, porque esse é menor. Mas amanhã eu estou buscando um telescópio maior, muito poderoso. E você vai poder acompanhar comigo uma noite observando as estrelas, a imensidão do universo. Muito legal. Então, para você que vai se inscrever no nosso canal aí
no YouTube, Missão Destaque com Semudo no final. Lá em maio, 14 de maio, estará participando com a gente de um dia maravilhoso na Missão Hope Valley, tá bom? Então se inscreve no canal, acho que fica por aqui esse bate-papo de hoje sobre os 25 anos do ET de Varginha. Já se passaram 25 anos, e o fato continua a mexer com muita gente. Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá bom? O Ricardo tá falando aqui da Operação Prato, né? É verdade, a Operação Prato aconteceu, né, Ricardo, lá na região amazônica. Foi uma força-tarefa da Força Aérea Brasileira para investigar fatos, né, que as pessoas relatavam de muitas coisas que aconteciam naquela região, inclusive queimaduras importantes em pessoas, ribeirinhos, né, receberam luzes estranhas e saíram queimados com essas luzes. Outro dia aqui eu vou comentar com vocês o caso de Igatu também, que fica aqui na Chapada, e quero falar um pouco sobre esse caso. Se der, eu estou programando aí, pessoal, uma série de vídeos. Nós já estamos produzindo esses vídeos para vocês, é que demora, isso leva tempo, é um novo momento na nossa vida, entrando na internet com força total, mas está vindo muitos vídeos editados legais para vocês do local. E um dos locais que eu quero visitar para vocês é a Serra de Igatu. Tá bom? E lá eu quero falar da região onde a Chapada demonstrou alguns avistamentos, e do ponto de vista cristão nós vamos falar um pouco do que acontece ali, tá bom? Então o objetivo é esse, estar junto com vocês aqui, meia-noite e 44. Hoje nós fomos longe, né? O assunto mexe mesmo. Ele é bem longo. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí junto com a gente. Amanhã estaremos novamente aqui com mais um tema. Se você tem um tema e quer falar sobre ele, na tua igreja você tem dificuldade porque o teu pastor não imprime a verdade sobre aquilo que deveria falar, ou porque tem algum tipo de tabu, preconceito, manda para mim. Entra no WhatsApp, tá bom? Meu WhatsApp está aí no Facebook. E solicita, Edson, eu queria ouvir falar, eu queria que você comentasse sobre esse assunto, e a gente vai ficar aqui nessa interatividade, nesse bate-papo, com a Marta, com o Ricardo, com o Vinícius Barbosa, a Cláudia, o Cadu está aqui com a gente, o Eduardo, Sara, minha querida, que está sempre aqui comigo me ajudando, meu filhote, o Thomas. Obrigado mesmo a todos, tá bom, pessoal? E eu termino sempre com a mensagem simples, objetiva e que realmente transforma a tua vida. Você já falou com Jesus Cristo hoje? Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Boa noite.